Foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo meu viver, com tua chuva de glória e poder. Derrama, tua chuva neste lugar. Derrama, tua chuva pra me lavar. Que esse seja o nosso pedido nessa noite. O Espírito Santo seja derramado sobre nós, transformando a nossa vida, nos purificando. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem, mora em mim, vem purificar todo meu viver, com chuva de glória e poder. Tua chuva neste lugar. Tua chuva pra me lavar. Derrama, Senhor, tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, tua chuva pra nos lavar. Para quem não sabe, esse é meu irmão. O nome dele é Felipe. E sempre que eu vou pregar, eu peço para que ele cante. Normalmente ele canta 2 músicas. Eu falo para ele, uma é para mim, é para acalmar meu coração. A segunda é para a igreja. Ele para mim é como se fosse o Davi, tocando a harpa, para salvar. Eu soube que ia pregar tem 22 dias. São 22 dias de sofrimento. Passa tempo e o nervosismo não acaba. Inacreditável. Mas é bom olhar para o rosto de vocês e ver que vocês estão aqui.
esses últimos 22 dias eu orei por cada um de vocês, para que Deus trouxesse vocês e para que Deus preparasse o coração de vocês para ouvir a mensagem. Hoje, durante o dia, eu falei com o Davi, filho, papai vai pregar hoje, ele já estava sabendo, mas ora pela pregação, 3 vezes, para que Deus, sabe, eles vão ouvir a minha voz, mas que eles possam sentir Deus falando com eles. E segundo, para que Deus prepare o coração deles, que a terra seja boa, sabe, a história do semeador, que não tem nenhuma terra no meio, nenhuma semente cai no meio do caminho. E é bom ver vocês aqui. Vamos orar de novo? Querido Deus, a palavra vai ser aberta e ao abrir a tua palavra a gente entra em terreno sagrado. Vai conosco, Senhor. Derrama o sangue de Jesus para que nós sejamos purificados. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A Mila, o Felipe, eles conhecem, eu sou apaixonado pelas bem-aventuranças. Sabe, são palavras de Jesus assim, que falam muito no meu coração. No tempo passado eu preguei sobre a primeira bem-aventurança, que diz, vamos abrir em Mateus 5, vocês. Mateus 5, um texto bem conhecido. E no último sermão eu falei especificamente sobre a primeira bem-aventurança, que diz, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas esse sermão não vai ser sobre isso. Eu vou pular da primeira para a bem-aventurança que está no versículo 7, que diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe, quando a gente ouve assim, né, a pregação de Jesus, a gente, pelo menos eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, nossa, tem um contraste tão grande sobre o que Jesus falava e o Antigo Testamento, sabe? Parecia uma nova chuva, algo diferente. Mas se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, e voltar aqui em Miqueias, não precisa abrir, não pode achar que eu li para vocês. Miqueias 6:8. Olha o que diz. Ele te declarou, ó homem, está falando para a gente, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E andes humildemente com teu Deus. Então, ao olhar a pregação de Jesus, a gente consiga entender que não tinha nada novo. Sabe, o que Jesus está trazendo para a gente é algo que Deus havia repetidas vezes tentado trazer Israel para perto e mostrar isso para eles. Mas não existe ninguém melhor para falar sobre misericórdia do que Jesus. Então, vamos aprender um pouco com Jesus que é misericórdia. Vamos abrir Lucas 10 e aprender um pouco com Cristo o que é misericórdia. Lucas 10, versículo 25. É também uma história muito conhecida. E o problema das histórias conhecidas é a gente cair no erro de que
não há mais nada para aprender. A palavra de Deus é a palavra de um Deus eterno. Então ela eternamente vai estar revelando algo novo para a gente. Lucas 10, versículo 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse. Aqui a gente já nota duas coisas. Primeiro, ele era um sabedor da lei. Era um conhecedor. Isso aqui, ele dominava. E em segundo lugar, o autor diz o que se passava no coração dele. E isso é curioso, que o autor nem sempre faz isso. E aqui o autor disse que o intérprete da lei quis pôr Jesus à prova. E ele perguntou para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Você não é doutor? O que está escrito na lei? E como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6:5. Muito bem. E segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E interessante que ele respondeu a primeira pergunta de Jesus, mas não a segunda. A primeira é o que está escrito, e a segunda é o que você interpreta. O que está escrito e como você pratica. Isso vai responder a primeira. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faz isto e viverá. Ou seja, vai praticar. Põe a mão na massa. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Isso é um problema nosso. A gente gosta de perguntar para Jesus. E aqui ele estava perguntando: Senhor, fala para mim, devo amar uma mulher que naquela sociedade era considerada inferior? Eu devo amar um judeu? Isso é fácil? Sim. Eu devo amar um samaritano? Fala para mim, Senhor, eu não preciso pensar, só fala. E Jesus prosseguiu dizendo, sabe, e interessante Jesus, ele disse que Jesus ele gostava de nivelar as coisas. Você trazer teologia para Jesus, Jesus vinha com a historinha. Porque a historinha faz com que o doutor saiba e a senhorinha, que mal sabe ler, saiba também. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem de Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e, deixando sem morto. Casualmente, é interessante, né, a Bíblia dizendo, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de lá. Sabe, eu gosto sempre de trazer uma coisa que a gente consiga
sacerdote, pensa no pastor que você mais gosta. O pastor que, sabe, que quando prega você fala, nossa, que palavra, que homem de Deus. Eu gosto de pensar no pastor Bulhão ou no pastor Fernando Inglês. Pastor um levita também. Pai, qual cantor? Felipe? Qual cantor, sabe, que quando canta, seu coração estremece? Passou os dois. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de uma coisa e eu falei com a minha irmã. Quando eu, há um tempo atrás, no passado, a gente vinha na rua, eu falava, meu Deus, é insuportável. Não quero mais vir na rua. Porque sempre que eu vinha na rua, eu já tinha que vir com o dinheiro separado para ficar dando para as pessoas. Sabe? E no fundo eu gostava disso. Porque era uma forma de ajudar. Só que a gente aprende formas e mecanismos de não ser mais incomodador. Eu aprendi que se você passar pela rua, fazer como o sacerdote ou o levita fez, que é viver, passar de lado, eles não vão te pedir dinheiro. E nunca mais eles me pediram dinheiro. Versículo 33. Certo samaritano. E aqui, o certo samaritano, a gente gosta, sabe, de enfeitar a Bíblia. O samaritano era tudo aquilo que um judeu sabia que não poderia ser. E aí você põe na história aquele exemplo que você fala, isso aqui eu não quero para o meu filho. Porque era isso. Eles eram um povo mestiço, que lutavam contra Israel, adoravam ídolos. Os samaritanos eram esses. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passando-lhe perto, viu ele e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Você vê como é que agora o texto ele para. Ele para e começa a descrever o que esse exemplo de tudo aquilo que a gente não quer para a gente estava fazendo. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Vendo? Vai doer, vai sair do seu bolso, vai te dar trabalho. Entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Ao ler esse texto, vocês sabem por que o sacerdote e o levita não lutavam com ele? Ele estava semi-morto. Levita e sacerdote pode tocar em morto? Não pode, né?
uma visão distante do problema do outro, vai fazer você ter um olhar. Ao passar longe, talvez eles pensaram, está morto, eu não posso encostar nele, senão eu vou estar ritualmente impuro. Mas quando você chega perto, quando você faz o que o samaritano fez, talvez você descubra que aquilo que você achava que estava errado, que é problema dele, então aí você descobriu que é o seu problema. Segunda coisa que eu noto nesse texto é que respostas corretas. O intérprete já deu uma resposta que não estava correta. Mas todas as respostas dele estavam corretas. Não te traz para perto de Deus. Mas se existe uma coisa nesse texto que me traz um alento, é que o intérprete da lei, ele sabia que o sacerdote e o levita não podiam encostar nele se ele estivesse morto. Mas no final da história, ele não retrucou. Ele poderia ter falado, não senhor, mas ele poderia estar morto, eles estavam tentando se manter puro. Ele entendeu o que Jesus estava dizendo. O que usou de misericórdia. Mas sabe, pra gente, o que fica pra gente? Nesse texto, sabe, da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Nossa, como eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu gosto muito do texto. Vamos ler Isaías. Eu sou apaixonado nesse texto. Isaías 1. A gente vai ler a partir do versículo 10. É um texto que choca, sabe? É um texto que incomoda. Porque eu cresci na igreja. Sabe? Eu cresci ouvindo que a gente é povo remanescente, o povo da Bíblia, o povo do Senhor. Sabe? Mas às vezes a Bíblia dá um chacoalhão na gente, faz a gente acordar. Isaías 1, versículo 10 diz assim. Aqui é Deus falando, para Isaías fala para o povo. Ouve a palavra do Senhor. Eu acho que esse aqui, Jesus, é para você, povo de Deus, tá? Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. É para vocês, tá? É para mim. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, vou ler em cima, porque não é possível. Mas é isso mesmo. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais selvagens.
não me agrada o sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui ele está falando, não pensem vocês que esses sacrifícios eram sacrifícios errados. Eles não estavam matando animais impuros, estava tudo correto. O sacrifício deles estava correto. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Quem mandou vocês virem aqui? Quem pediu para que vocês viessem aqui? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas do ano anual, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O santo com o profano. Eu não consigo suportar isso. Sabe? É como se, você comeu alguma coisa que estava estragada, começou a passar mal, está vomitando com diarreia, e vem alguém com a comida perto de você, te embrulha o estômago na hora. É assim que Deus está. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Isso aqui para mim é o mais importante. Pelo que quando estendeis as mãos, quando a gente canta na igreja, sabe? A gente levanta a mão, pede para o Senhor, escondo de vocês os meus olhos, como sempre diz. Saber que quando a gente louva o Senhor, Ele pode estar escondendo da gente os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, já não as ouço. Meu Deus. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Você sai de fazer o mal. E qual é o mal que estão fazendo? Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia do teu povo, que não aprendeu com Jesus a ser misericordioso, que não aprendeu a olhar para o necessitado e ajudar ele. Misericórdia, Senhor. Nossas orações precisam ser ouvidas. Nossos cânticos precisam chegar até lá em cima. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que ao entrarmos em contato
Ele sempre canta. Mas ele falou que a voz dele não está boa. Vai cantar? Não, não vai. Então eu vou orar e a gente vai acabar. Mas sabe, a gente vai orar, acabei de ler. Sabe? A oração do povo. E sabe, a gente olha hoje e fala assim, não, Senhor, mas eu sou misericordioso, sabe? Eu ajudo. Eu faço a minha parte. Mas aqui, você reparou que não está falando de uma pessoa? Não é um indivíduo. Não adianta eu fazer. Eu não faço, tá? Estou dando só um exemplo. Não adianta uma pessoa fazer e a gente, como povo, não fazer. Porque se for para ser assim, não precisa ter isso. Cada um vai para a sua casa, cada um faz, né? Não precisa se reunir aqui. A oração é para quê? Para que Deus, sabe, transforme o nosso coração. Para que quando a gente orar, Ele ouça, meu Deus, eu tenho tanta coisa para mudar na minha vida. Eu preciso tanto que a oração que eu faço seja ouvida. E eu tenho certeza que vocês também. Então, eu vou orar para que Deus transforme o nosso coração. Para que Ele nos dê poder para mudar, sermos transformados. Vamos orar? Querido Deus, teu povo se encontra nesse momento aqui para pedir que o Senhor transforme o nosso coração. Sabe, a gente pode fazer muita coisa, mas se o que fizermos não começar no nosso coração, de nada serve. Nos dê um novo coração, Senhor. Molde-nos, sabe, a moldura de Jesus. Que possamos ser transformados. Que ao passarmos pelas ruas, as pessoas consigam notar pessoas que são parecidas com Cristo, que aprenderam aos pés dele, que é misericórdia. Despeça-nos em paz, Senhor. Cuide de nós e de cada um dos nossos familiares. E, acima de tudo, perdoe nossos pecados. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.